Pessoas que vivem em grandes cidades geralmente costumam criticar o modo de vida das pessoas no que diz respeito às suas relações. Há sempre aquela ideia de que as relações são frias, que há um individualismo que impera nessas relações, que ninguém liga para ninguém, e aí sempre há um aspecto nostálgico, né? Mesmo de quem nunca viveu, por exemplo, numa pequena cidade ou ambientes rurais, né? Tentando fazer uma remissão a um estilo de vida rural, na qual se estabelece uma relação muito mais próxima, de comunidade, de pessoas que se conhecem, né? E não há um estranhamento geral. Bom, para explicar um pouco do modo de vida das pessoas nas grandes cidades, eu vou utilizar dois conceitos de um sociólogo alemão chamado George Simmel. George Simmel é pouco citado dentro dos autores e dos pesquisadores da sociologia clássica. Geralmente quando nós falamos em sociologia clássica, três nomes vêm à mente: Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Isso não se dá por acaso, né? Mesmo no seu tempo, Simmel ele sofreu muito preconceito na sua carreira acadêmica devido à sua origem judaica. Alguns anos antes ali da sua morte, que ele vai ter um reconhecimento acadêmico. Outra questão importante é que ele vai fugir do modelo, né, de escrita, né? Ele vai escrever de uma forma ensaística, né, em pequenos textos, onde ele vai dissertar sobre questões do cotidiano, diferentemente dos três nomes já citados, né, o Marx, o Weber e o Durkheim, que vão se preocupar com questões mais amplas, com uma conceituação mais generalizada, como fato social, classes sociais, Estado, burocracia. Simmel não, ele vai se dedicar àquilo que nós vamos chamar de microsociologia, né? Uma sociologia do cotidiano. Então ele vai escrever sobre questões como o homem moderno, a vida nas grandes cidades, a forma de relação nas metrópoles, o papel do dinheiro na sociedade, as relações entre os indivíduos e o amor, né? Coisas nesse sentido. Então o Simmel ele vai ter um papel muito importante, mas ele vai direcionar os seus estudos para essa tal microsociologia. Mas ele vai ser muito importante para explicar o modo de relação e interação do sujeito dentro das grandes cidades. Bom, geralmente quando nós falamos na vida nas grandes cidades, sempre há uma crítica, né, e um pensamento um pouco saudosista e nostálgico, até mesmo por quem nunca viveu, por exemplo, fora de uma grande cidade. Né, como, por exemplo, uma certa remissão a uma vida em comunidade, numa pequena cidade, ou até mesmo a vida no ambiente rural, como se fosse uma tentativa, né, de contestação à vida agitada nas grandes cidades. Então sempre há uma remissão àquela ideia de que uma vida um pouco mais próxima das pessoas, né, uma vida em comunidade, contrária, por exemplo, à vida, né, à aceleração da vida nas grandes metrópoles e um certo individualismo, né, que impera sobre as pessoas, né. E essa crítica que o Simmel ele vai tentar compreender através de dois conceitos fundamentais. O primeiro deles é a intensificação da vida nervosa, né? O que seria esse conceito de intensificação da vida nervosa? Bom, com o advento da modernidade e a mudança e a aceleração nas fábricas, ele vai dizer que essa aceleração que vai ocorrer nas fábricas vai, de uma certa forma, influenciar toda a vida urbana, seja no ambiente privado, seja no ambiente público, e até mesmo no que diz respeito aos setores do lazer. Se você pegar, por exemplo, a atividade de ler um livro, ela está muito contrária ou antagônica, por exemplo, a atividade, por exemplo, num grande parque de diversão, né, numa montanha russa, ou, por exemplo, a diversão dos jogos eletrônicos. O que ele quer dizer é o seguinte, que essa aceleração que a vida moderna vai
colocar, ela vai trazer o quê? Uma intensificação dos estímulos, né? Através das imagens, dos sons, né? Dos contatos, né? Com as pessoas, das grandes multidões, né? O símile vai dizer o seguinte, olha, é incapaz para um sujeito estar atento a tudo, a toda hora, a todo momento, né? Lógico que, por exemplo, numa grande cidade, a capacidade de reter a atenção a vários estímulos é bem maior, por exemplo, do que um sujeito numa vida urbana que, por exemplo, ele vai se dedicar ao longo do seu dia a poucas atividades ou vai ter contato com um número reduzido de pessoas. Mas o símile vai dizer o seguinte, mesmo com essa grande oferta de estímulos, há uma necessidade do sujeito de se proteger, né, criando uma espécie de defesa frente a esses grandes estímulos. Daí o George Simmel vai colocar o conceito de atitude de reserva. O que é essa atitude de reserva? A atitude de reserva seria basicamente isso, ou seja, há uma necessidade de socialização dentro da vida urbana, mas aí é necessário também o quê? Uma seleção daquilo que as pessoas vão ter que direcionar as suas atenções. Ou seja, você não pode sair da sua casa e prestar atenção em tudo, a todos, né? Isso levaria a um colapso mental, né? Você entraria num estado de loucura. Imagine, por exemplo, se você tivesse que cumprimentar todas as pessoas com quem você encontra pelo meio do caminho, ou decorar o nome de todas elas, ou, por exemplo, parar para escutar o que cada uma tem a dizer. Então o George Simmel vai dizer o quê? Que a atitude de reserva é como um esquema, né, de defesa, de sobrevivência dos sujeitos nas grandes cidades. Isso vai levar ao quê? A uma pluralidade das experiências, mas ao mesmo tempo a um anonimato do sujeito. Né? Quer dizer, ele está na multidão, ele vive essa experiência, mas ao mesmo tempo ele tem toda uma possibilidade de se proteger através dessa atitude de reserva. Segundo as palavras de Simmel, a atitude espiritual dos habitantes da cidade grande, uns com os outros, poderia ser denominada como reserva. Na cidade grande, somos coagidos àquela reserva em virtude da qual mal conhecemos os vizinhos que temos por muitos anos e que nos faz frequentemente parecer ao habitante da cidade pequena como frios e sem ânimo. Essa reserva garante precisamente ao indivíduo uma medida de liberdade pessoal. A atitude de reserva vai fazer com que as pessoas elas mergulhem no estado, né, de si mesmas, né, se protegendo dos estímulos externos, né, e com isso conseguindo direcionar a sua atenção para aquilo que é importante ou para aquilo que interessa a ela. É lógico que toda essa visão do filme é um pouco pessimista, aliás, um pouco não, é muito pessimista, né? Ele vai dizer o seguinte, que essa frieza ela é própria das grandes cidades e não tem como mudar, né? Porque é necessário para manter o ritmo das grandes metrópoles, né? Então esses dois conceitos eles servem para a gente entender mais ou menos como é que funciona a vida num ambiente urbano e uma vida de uma grande cidade. Ao mesmo tempo que é uma característica dos habitantes das grandes cidades, ela não pode virar algo naturalizado. Temos sempre que nos questionar sobre algo que é muito importante para cada indivíduo, que é a sua humanidade. E é isso aí, muito obrigado.